Meus amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus ilumine as nossas vidas hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre a lógica da reencarnação, que é uma coisa muito importante, né? E de nós temos então essas noções básicas também de lógica, né? Então, quem intitulou aí a lógica, né, que nos trouxe esse estudo, foi o Aristóteles, que é um filósofo grego, né? Ele foi o fundador da lógica. Então, nós vamos hoje vermos a lógica da reencarnação, ou seja, né, das vidas sucessivas, o retorno que o espírito faz ao voltar novamente em uma nova existência, tendo um novo corpo. E por que utilizar a lógica? É muito comum, todos os dias, ouvirmos alguém falar que alguma coisa é lógica ou ilógica, né? Porém, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso com embasamento. A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade ou o mais próximo possível dela. Sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade, dos dogmas absolutos que não podem jamais ser questionados. Análise, então, da lógica. Vamos então fazer uma análise. Deus é justo? Sim. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Portanto, se Deus é perfeito, é acima de tudo justo. Uma observação: a justiça é a verdade de dar a cada um aquilo que é seu. Isso está lá no dicionário, né, Aurélio. Então, a premissa 1 é que Deus é justo. Análise lógica, então. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que tenha merecido tal sofrimento? E a nossa resposta é não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça visto acima. Então, nessa premissa, não é justo impor um sofrimento a um inocente. Vamos fazer então agora uma análise, né, e uma conclusão direta disso. Então, a conclusão: Deus não pode ser justo e cometer injustiças ao mesmo tempo. Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Deus estaria, assim, sendo injusto. Por que algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes e outras não? Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram ou pelo que outras pessoas fizeram? Qual a explicação para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes ou cegas, enquanto outras nascem perfeitas e saudáveis? Por quê?
Uma criança é perfeita e outra é paralítica de nascença. Porque uma já nasce com esse sofrimento e a outra não? Se houvesse apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros? Uns nascem em famílias estruturadas, que lhes dá educação e bons exemplos de moral e os encaminham para o bem. Outras nascem em famílias desestruturadas, no meio à extrema miséria, sem nenhum tipo de referencial moral, às vezes vítimas já cedo de violência e todos os tipos de mazelas. E além disso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, tais pessoas ainda teriam que ser julgadas após a morte e poderiam até mesmo ser condenadas a penas eternas pelos erros que cometeram em apenas uma vida. Quanta desventura e quanta injustiça! Além de serem injustiçados pela sociedade, seriam injustiçados pelo próprio Deus. Como explicar o caso de pessoas que, mesmo tendo sido boas durante toda a sua vida, são surpreendidas com doenças terríveis, ou ainda são vítimas de terríveis acidentes, enquanto outras passam por toda a vida sem conhecer tal infortúnio? Poderíamos alegar azar de uns e sorte de outros? Se nós fôssemos criados por Deus no momento do nascimento e não existissem vidas anteriores, qual seria o critério que o Criador usaria para escolher quem seria saudável, perfeito e quem seria deficiente, cego, etc.? A única explicação então seria sorte ou azar? Não haveria uma explicação mais coerente? É um absurdo. Imaginemos um pai que tenha 2 filhos. A um deles dá carinho, educação, roupas, alimentação, tudo. Ao outro não dá carinho nem educação. Pelo contrário, o trata de forma agressiva, impondo-lhe todo tipo de sofrimento desde a infância. Tudo isso sem nenhum motivo que justificasse tal tratamento. Seria justo? É claro que não. Ora, se não é justo que um pai proceda desta maneira, será que Deus, sendo infinitamente sábio, poderia agir assim? Evidentemente que não. Outros dizem que sofremos devido ao que os nossos pais ou antepassados fizeram, ou até mesmo pelo pecado original cometido por Adão. Novamente pergunto: teria sentido alguém pagar pelo que outra pessoa fez? Imagine uma pessoa sendo presa porque seu pai cometeu um crime e a polícia não conseguiu prendê-lo. Então o filho, que seria inocente, teria que pagar pelo crime do pai? Seria Deus assim tão injusto? Mais uma vez a resposta aqui é não. A resposta lógica da reencarnação. A doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo. Deus jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja, e ninguém sofre sem merecer.
Deus determinou aos espíritos a necessidade de reencarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem dentro da criação. Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. Dentre tais leis, podemos destacar 3 delas. Primeiro, nós temos a lei de evolução. Segunda, a lei do livre-arbítrio. E a terceira, a lei de causa e efeito. Lei de evolução. Tudo no universo caminha para a evolução. Seja no mundo mineral, no vegetal, no animal ou no espiritual. Então, a maior razão de estarmos aqui neste planeta é trabalharmos em prol da evolução de nosso espírito, de nos propormos a nos amadurecermos, de estarmos aqui como estagiários e dentro de tudo isso estamos também ajudando o nosso planeta com o nosso trabalho e fazendo coisas boas, como o arquiteto faz, novas habitações, o cientista descobre vacinas no combate a doenças terríveis, evitando a morte e uma infinidade de coisas. Então, todos nós, dentro dos caminhos da evolução, estamos trabalhando para o progresso nosso espiritual e para o progresso do próprio planeta. Lei do livre-arbítrio. Deus cria os espíritos simples e ignorantes e dá a todos as mesmas condições iniciais para que atinjam a sua evolução. Porém, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher quais caminhos deverá seguir. Nem Deus interfere em nossas vidas. Então, imaginemos que todos nós, através do desenvolvimento da nossa inteligência, da intelectualidade, nós temos o discernimento e as condições de sabermos o que é certo e o que é errado, o que é o bem ou o que é o mal. Mas, apesar de tudo isso, nós temos esse nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos seguirmos o caminho que nós quisermos. Se nós achamos que o caminho errado é o caminho melhor para nós naquele instante, como tantos fazem na corrupção, ou para se tornarem ricos, ou para se beneficiarem, tantos fazem, tudo bem, é uma opção e que depois terá que arcar com as consequências. Mas Deus, Ele não interfere em nada disso. Por quê? Para que nós tenhamos o mérito ou o demérito de nossas ações. Então, se nós alcançarmos as nossas vitórias, o mérito é nosso. Então, nós buscamos, ou conquistamos tudo isso através do nosso esforço pessoal, através das nossas conquistas, E se nós fracassamos ou nos enveredamos por caminhos escusos, isso também, o que acontece? Isso diz respeito somente a nós. Então, não seremos julgados por Deus, mas será algo, algo inerente a nós próprios, ou seja, esse livre-arbítrio
e que nós desrespeitamos essa lei. Então, dessa maneira, né, nós compreendemos que Deus não castiga ninguém. Somos nós, né, os árbitros de nossa própria existência. Vamos falar agora da lei de causa e efeito. Ao fazermos nossas escolhas na vida, nós recebemos os resultados positivos ou negativos da mesma. Deus não precisa ficar a cada erro nosso nos punindo ou a cada acerto nos premiando. Aliás, Deus nunca pune ninguém. Nós mesmos nos punimos através de nossas ações erradas. A Terra é como uma grande escola, na qual os alunos podem escolher estudar e passar de ano, ou então não estudar e repetir novamente o ano letivo. Cada vida nossa é como um ano letivo, até que um dia o aluno atinja um tal nível evolutivo em que poderá deixar a escola, indo para escolas mais evoluídas, passando para outros graus, né, em outras hierarquias mais elevadas. Então, assim, se explica de forma bastante coerente a situação de pessoas que já iniciam a vida sob condições difíceis. Na verdade, elas estão colhendo os frutos de ações erradas cometidas em outras vidas ou mesmo nessas, né? As que nascem assim como nós dissemos, logicamente que só pode ser explicada como causas anteriores, vidas anteriores. E nós temos também erros nossos, dificuldades que nós enfrentamos, que são erros da presente existência. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés de condená-los ao fogo eterno do inferno, lhes dá sempre uma nova chance. Vivenciamos agora o resultado de tudo aquilo que fomos em vidas passadas. Então, se nós atormentamos, né? Se nós fomos corruptos, as coisas que nós fizemos, talvez nós não tenhamos acertado as nossas contas na presente existência, e mesmo como um fator educativo hoje, a lei divina, dentro de um sentido pedagógico e não punitivo, vai mostrar para nós, né, a lógica de sermos bons, de valorizarmos o nosso livre-arbítrio, de termos responsabilidades, e que ainda nós poderíamos sermos imaturos. Então, Deus nos dá oportunidade, porque todas as vidas são solidárias, e se o espírito em uma encarnação não pôde crescer ou realizar aquilo que se propunha, ou ser uma pessoa muito melhor, ele terá outras oportunidades, mas ressaltamos que as condições a cada reencarnação que nós menosprezamos, que nós não valorizamos e que nós erramos, ou talvez depois reincidimos no erro, elas vão ficando mais difíceis. As coisas vão apertando de tal maneira que o espírito ele vai ter uma jornada muito mais difícil do que aquelas anteriores, mas não estará sujeito, digamos aí, às penas eternas. Nunca será relegado ao esquecimento ou às torturas eternas, como nós vemos aí tantos outros nossos irmãos de outras religiões propalando, né?
Aliás, nossa vida atual é a chance que temos para apagarmos qualquer mal que tenhamos feito e reparar os mesmos. Somente espíritos muito evoluídos que reencarnam em missão na Terra trazem um propósito de ajudar a humanidade. Utilizando o seu livre-arbítrio, vêm até este plano. Aqui podem vir a sofrer, porém por sua própria escolha, para que através dos seus exemplos possam trazer luz à humanidade a que tanto amam. Então nós estamos falando de espíritos que reencarnam, às vezes num planeta mais atrasado ou num planeta como o nosso, e tem tantos e tantos sofrimentos, mas eles reencarnaram para nos ajudar, não porque tinham, digamos, alguma dívida kármica com relação a isso. Nós podemos falar de tantos seres aí evoluídos, como o Jesus, nosso divino mestre, nosso grande amigo, que foi crucificado, apesar de todas as maravilhas, de todas as benesses que ele trouxe para nós no seu evangelho. E de tantos e tantos outros seres, que por aqui passaram, como Francisco de Assis e tantos outros seres que provaram para nós aquilo que é a perfeição e que estão aqui para nos ajudar. Nós, ainda imperfeitos, estamos sujeitos à expiação. Colhemos hoje o que plantamos ontem, em outras vidas, e colheremos amanhã o que estivermos plantando hoje. O poeta e filósofo Khalil Gibran, ele nos diz dentro do seu livro uma passagem maravilhosa que ele se refere a isso. Ele diz: se hoje é o dia da minha colheita, em que tempos plantei a semente e em que estações esquecidas. Então é algo que nós não nos lembramos, graças a Deus, mas é algo que é inerente a nós mesmos. Até que venhamos a atingir um grau de perfeição e pureza espiritual, em que não precisaremos mais reencarnar na Terra, pois aí nós seríamos os espíritos, digamos, já redimidos, espíritos aí mais propensos à evolução, à perfeição, E continuaremos nossa evolução em planos espirituais mais elevados, porque à medida que o espírito evolui, então nós passamos, digamos, hoje estamos reencarnados no planeta Terra, passamos uma infinidade de reencarnações aqui, porque a Terra é uma escola e que dá a todos nós a possibilidade de aurirmos todo o conhecimento que ela tem. E quando nós aurimos esse conhecimento e não temos nada mais para aprendermos, nós iremos, para um outro planeta, para um outro plano de vida, porque é como se nós, na realidade, nós estamos sendo promovidos, estamos deixando essa vida mais difícil para trás, estamos nos propondo a uma vida mais tranquila do que essa em um outro sistema, em um outro planeta. E assim, sucessivamente, até nos tornarmos espíritos puros, E continuaremos nossa evolução em planos espirituais mais elevados até atingirmos a nossa plenitude espiritual. Então nós vemos dentro desta ótica
como que a reencarnação ela traz toda a lógica possível e compreensível para isso que nós estamos aqui dizendo. Deus não joga dados, né, como nós sabemos. Por quê? Porque se Deus jogasse dados, né, ele não seria justo. Então, nós vemos, por tudo o que acontece, que se seres que nascem com tantas deficiências, com tantas delimitações, é porque já trazem do seu passado sombrio todos esses atos negligentes. Não é que Deus resolveu fazer isso com ele, escolher entre ele e o outro. Não, porque Deus não faz isso. Deus dá a mesma oportunidade para todos nós, porque todos nós somos feitos da mesma essência. Então Deus nos dá a oportunidade, em vez de nos relegar, como nos dizem as outras religiões, ao fogo do inferno, ele nos dá essa oportunidade, mas nós teremos que ressarcirmos os nossos débitos. Para nós crescermos, para nós compreendermos pedagogicamente o que nós fizemos com os outros. Então é desta maneira que muitas das vezes, quando nós não conhecemos a lei de reencarnação, nos salta aos olhos como uma injustiça, tudo isso que às vezes não compreendemos, mas nós sabemos que tudo tem a sua razão de ser, que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que nós próprios estamos caminhando e crescendo, amadurecendo em todos os aspectos até atingirmos a nossa plenitude espiritual. E hoje, se a nossa vida é difícil, não vamos desanimar. Nós precisamos compreender que o erro está em nós. E o importante é trabalharmos da melhor maneira possível, sem revoltas. Porque a revolta torna a nossa vida muito mais difícil. A revolta torna a nossa vida quase que impossível de se viver. E quando nós estamos em equilíbrio, quando nós vibramos em harmonia, tudo coordena da melhor maneira possível. E somos nós, através dos nossos esforços, com a ajuda de Deus, para nos dar a segurança e acreditarmos no nosso caminhar, é que nós amadurecemos, é que nós crescemos, porque essa é a nossa finalidade. Nós estamos na Terra não em um turismo espiritual, nós estamos na Terra para alcançarmos a nossa maturidade espiritual, ou seja, a perfeição. E a escola, a Terra é uma das escolas que nós vamos encontrarmos dentro da nossa caminhada das vidas sucessivas, ou seja, das reencarnações, que é o caminho pelo qual nós trilhamos a lei de evolução. Então não desanimemos, sejamos coerentes, sejamos aí tranquilos e vamos agradecer a Deus. Vamos mirarmos sempre no Evangelho do Cristo, porque Ele é a nossa bússola direcionadora dos nossos passos. E com Jesus, todos nós caminhamos tranquilamente. E assim, que a sua paz e a sua luz
derrame sobre todos nós e nos conduza com muita perseverança por todos os caminhos da nossa evolução.